Paz seja convosco. Que a graça e a paz do grande Deus esteja nos nossos corações. E, mais uma vez, vamos meditar na palavra do Senhor Deus. E o título da mensagem de hoje é o corrupto sistema. E para isso nós vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. É a mensagem número 154, né? 154 das trombetas, e somando um total de 1183 com as mensagens das vestes sacerdotais. Então, vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Então, é a 14ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi das nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Perceba então que na visão de João, ele mediu o átrio exterior, mas ele não mediu a parte interior. Ele não mediu o átrio exterior, e mediu a parte interior. Mas isso é muito significativo, porque no tabernáculo carnal habita o homem espiritual. Então, o tabernáculo carnal é o homem exterior, e habita nele o homem interior. E João mediu o lado interior, julgou o lado interior, e o lado exterior não. Porque Paulo diz que na carne habita o pecado. Se o pecado habita na carne, certamente que Deus não vai salvar a nossa carne. Claro, Deus vai salvar o nosso espírito, né? Que somos nós, o homem espiritual, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que estar mortos para o mundo e vivos para Deus, né? Por isso que São João, capítulo 4, 24, diz que Deus é espírito. Importa que o adoro em espírito e em verdade. E Eclesiastes diz, capítulo 13, para a memória, 13, que Eclesiastes, ele diz que o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então, o espírito, a carne tem que ser mortificada e o espírito vivificado. Agora, vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 6. Então, nós estamos no oitavo silêncio. Terminamos o oitavo silêncio. Estamos agora no nono silêncio, que é exatamente a dimensão gloriosa de estarmos sentados em lugares celestiais. Pode ler. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Cristo vive em nós, certamente que ele já veio para nós. E nós já vimos isso, uma outra mensagem atrás, que Cristo já veio, ele habita dentro de nós. Só que é uma dimensão. Quando eu falo que um dia equivale a 1000 anos como um dia. Então, na dimensão lá de João, ele já veio, né? Quando ele disse para Pedro, ó, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? E ele veio. Nós já discutimos sobre isso em outras mensagens. Mas agora outra parte muito interessante sobre o homem espiritual e de Cristo habitar em nós. É Romanos, capítulo 8, versículo 1. Então o sistema hoje, ele é muito corrupto. Nós estamos no meio de uma corrupção sem igual na face da terra e vivendo um princípio de dores. Quando a mulher vai dar à luz uma criança, vem aquelas dores iniciais, né? Nos quadris dela, no órgão dela, e logo nasce a criança. Ora, se nós estamos em princípio de dores, certamente a ação do anticristo, na sua totalidade, está para acontecer. E nós estamos vivendo um tempo de princípio de dores. Essa pandemia é um grande exemplo. Pode ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o nosso espírito, que somos nós, o homem espiritual, ele que é o templo de Deus, né? Mas está nesse vestido carnal pecaminoso. Por isso ficamos sempre sujeitos a paixões. Porque Cristo não habita em templos feitos por mão de homens, mas o Espírito foi feito por ele, e nele ele habita. É aquele que está lá em São João 14, vamos ver depois, né? 14. Então, a habitação de Cristo, nela não há pecado. Agora, na carne, segundo está escrito em Paulo, não há bem algum, porque nela habita o pecado. Agora vamos para Romanos capítulo 8, versículo 2 até o 5. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha que coisa interessante. Então, aí está as duas leis, a lei do Espírito e a lei da carne. Uma é a lei que vivifica e a outra é a lei que mortifica. Portanto, o nosso corpo tem que estar morto. Agora é uma luta tremenda entre a carne e o Espírito, porque são duas dimensões completamente opostas, né? E se uma pessoa ainda tem inclinações carnais, é certamente que o Espírito de Deus não habita no homem espiritual, que é o homem interior. Ali que é o templo de Deus, não a carne. Mas o homem espiritual está dentro do vestido carnal, dentro do vestido carnal. Então, é um caso interessante isso aí. A nossa carne não vai ser salva, não. O que vai ser salvo é o nosso espírito, né? Mas a Bíblia diz, em várias oportunidades, em várias dimensões, que o Espírito de Deus habita em nós. Se ele habita em nós, ele já veio, né? Ele já veio. Enoque andava com Deus, nós carregamos Deus, né? Agora vamos lá, veja agora, sim, outra coisa também, se a pessoa é guiada pelo Espírito, certamente ela não tem o Espírito de Deus. Ela precisa vencer isso aí, ela precisa vencer essa dimensão, né? Vencer essa dimensão. O que não é simples, mas não é impossível, né? É uma luta entre a carne e o Espírito, lá em Gálatas, é uma luta muito grande. Mas se somos guiados pelo Espírito, certamente Deus está em nós, e não há o que temer. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Então, isso aí nos ensina, nos orienta, que nós não vamos ser salvos pelas obras. Não, de forma alguma, para que ninguém se glorie, né? Nós vamos ser salvos pela graça. Agora, a lei não nos salva de forma nenhuma, mas a graça de Deus que habita em nós, a graça da misericórdia que está em nós, ela sim que nos salva e nos ajuda a vencer as concupiscências da carne, que são várias, né? Várias concupiscências, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Dê, por favor. Veja que coisa interessante é isso. Essas são as concupiscências da carne. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ninguém que pratica essas coisas herdará o reino de Deus. Eu ainda vou trazer para os irmãos uma mensagem sobre o reino de Deus e o reino dos céus. É uma diferença interessante e significativa, né? Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, né, quando aquele rapaz abusou da mulher do pai dele, fosse entregue a Satanás para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então, o que vai ser salvo é o Espírito, não é a carne.
né? E há uma preocupação carnal muito grande entre aqueles que cristãos se dizem ser, onde ele deveria estar muito mais preocupado com o homem espiritual, o homem interior. E agora veja Romanos 8, 7. Pode ler do 7 ao 10. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que maravilha! O Espírito vive por causa da justiça. E na carne não há bem algum, nela habita o pecado. Mas quando Adão e Eva deixaram o paraíso celestial, Deus os cobriu com um manto, né? Cobriu, velou a nudez deles, foi velada, foi protegida, né? Assim somos nós hoje, né? O homem espiritual, ele tem algo que o vela, é a mensagem, é a revelação da graça de Deus. Se não tivermos a revelação da graça de Deus, somos mais do que perdidos. Mas se o Espírito de Cristo habita em nós, a justiça e a salvação. E iremos ao tribunal de Cristo. Vamos para o tribunal de Cristo, mas vai haver justiça. Justiça não significa condenação, nem sempre. Mas o que é justiça? É Deus nos contemplar com os galardões celestiais. Agora, Romanos, leu 10? Lê novamente o 10. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha aí, o Espírito vive por causa da justiça. Mas o corpo nosso, ele está morto pelo pecado, né? Então, nós temos que ter vida e paz no Espírito, mas na carne está morto. E aquilo que nós queremos fazer, muitas vezes não fazemos, porque sofremos influências carnais. E nós sabemos que o vestido carnal tem 5 entradas: tato, visão, olfato, paladar e audição. São 5 entradas que Satanás procura utilizar para chegar no homem espiritual. Mas se o homem espiritual estiver revestido da graça da misericórdia, da palavra revelada, Satanás não terá poder sobre nós, de forma nenhuma. Mas vejam bem, isso é muito importante. O corpo tem que estar morto. Mas se o nosso corpo está morto para essas coisas, como é que nós vamos entrar num lugar em que se prega a Santíssima Trindade? Você está morto para aquilo. Não tem que ir ali. Fazer o quê? Aqui está morto. E há muitas doutrinas carnais que os homens usam. Não. Nós temos que viver tudo em espírito. Eu repito, São João 4, 24. Agora, Romanos 8, 11. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O nosso corpo mortal, que nele habita o pecado, ele será vivificado. Se ele vai ser vivificado, é claro que entraremos em uma outra dimensão. O nosso corpo carnal será transformado, né? Transformado pelo Espírito Santo de Deus, em um corpo celestial. E seremos tal qual o Senhor é. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 19 até o 21. Filipenses 3, 19 e 21. Então, vamos ser vivificados pelo Espírito Santo, né? Que habita em nós. E teremos toda a condição espiritual para vencer as lutas dessa vida. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que glória, esse corpo será transformado, porque Paulo fala lá em Coríntios que do céu não entra pecado. No céu não entra o pecado. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode. Ainda diz que há corpos celestiais e corpos terrestres. A glória de um
é de uma forma e a glória do outro é outra dimensão. Então, isso é muito glorioso, muito bendito, mas veja que o mundo é um sistema corrupto, corrupto. Se o pecado habita em nós, ele é um imã de Satanás, um imã do anticristo. Agora, notem Romanos 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Daí o 13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então nós temos que mortificar toda a obra do corpo, toda a obra. Porque não seremos salvos por isso, de forma nenhuma. Por obras, não. Temos que mortificar as obras da carne e glorificar o Espírito. Né? Nós temos que ter os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Né? Frutos. Os frutos são com arrependimento. Agora, os dons são sem arrependimento. Isso aí é Romanos 11, 29. Pode ler, Romanos, capítulo 11, 29. Então, Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Isso. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aí, lá em Mateus 7, eles chegaram até o Senhor e eles não estavam entendendo. Né? Não estavam entendendo. E eles chegaram para o Senhor e disseram, mas Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, nós fizemos maravilhas, nós fizemos isso, aquilo outro. Apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Mas esses são dons gloriosos, mas o dom não salva. Eu digo que o dom é uma ferramenta de trabalho. Nós usamos para anunciar o Evangelho, nós usamos dons para vencer as nossas jornadas telúricas. Mas agora, não salva. O Romanos está dizendo, 11, 29, que os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Eu não preciso me arrepender para ter dom. Não. Agora, os frutos, precisamos arrepender. São 9. 9 dons do Espírito Santo e 9 dons, e 9 frutos do Espírito Santo. E o 9 é muito interessante o 9. Nós estamos agora vendo o quê? Um nono silêncio, em que o sistema religioso político passou para a dimensão de político religioso. E esse político religioso, que é o nono, é exatamente onde Satanás vai agir nessas 9 dimensões. E como disse há muitos anos atrás, seria um tempo difícil, um tempo em que as pessoas seriam dominadas já por muitas coisas na Terra, e que a Terra sofreria grandes transformações. Está o exemplo último aí dessa pandemia que está no mundo todo. Então é o que? Princípio de dores. Agora leia o Romanos 8, acho que é o 14 e o 15. Né? Por favor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Interessante. Nós somos filhos do Senhor Deus. Então, se nós somos filhos do Senhor Deus, somos eleitos do Senhor Deus. Então, somente os eleitos são guiados pelo Espírito Santo. Os que não são guiados pelo Espírito Santo não servem a Deus, servem ao diabo. E Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, ele fala que nós somos do Senhor desde antes da fundação do mundo. Não é de agora, não. Desde a fundação do mundo. E Romanos 8:1 fala que aquele que tem o Espírito, que é guiado pelo Espírito Santo, não há nenhuma condenação. Ou nenhuma condenação há para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, Jesus já veio para nós. Pode ir. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Nós somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Eu não tenho que chegar aqui e fazer um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Não. Isso é da religião. Isso é coisa de religião. Não. Nós já somos dele, gente. Desde antes a fundação do mundo.
Mas como estou nesse vestido carnal, sujeito a paixões, então as concupiscências da carne nos separaram do Senhor Deus. Mas nós somos dele. Eu não preciso chegar na frente de um homem e aceitar Jesus. Não. Não preciso fazer isso. Não preciso fazer isso. Né? Então nós estamos na dimensão de assentados em lugares celestiais em Cristo. É uma nova dimensão. E ela manifestar-se muito mais agora no nosso silêncio. E o poder apostólico vai se manifestar de uma forma gloriosa. Estamos perto da manifestação do poder apostólico, em que chegarão perto das pessoas e elas serão libertas de qualquer enfermidade, enfim, será algo assim extraordinário. Porque na cruz está tudo lá crucificado. Ali acabou a lei da inimizade. Ele fez os dois povos um só povo, Efésios 2,14. Então, o Espírito de Cristo habita em nós. Habita em nós. Mas se ainda nós temos tendência a esses cultos carnais, é porque o Espírito Santo não habita em nós. Não habita. Ele quer habitar, eis estou à porta e bato. Está lá em Apocalipse? Ele quer habitar ali. Mas é necessário que cultuemos a Deus em espírito e em verdade. Agora, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Sim, nós não recebemos o espírito de escravidão. Não. A escravidão, a carne, ela é escravidão do pecado. Não. Leia 1 João. 1 João, capítulo 3. 3 de João. Lê para mim. Eu vou ler alguns versículos. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por Olha isso... só um minutinho. Vai prestando atenção, cada versículo que ele vai ler agora, como nós temos Cristo na nossa vida e não precisamos aceitar Cristo. Vede com grande amor nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não o conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Amém? Olha que algo glorioso. O Filho de Deus não peca, gente. Não peca. Agora a carne, sim, ela peca. Então, nela não há a justiça de Deus. Né? Olha, esse texto tem que ser relido várias vezes, meditado várias vezes. Então, o Filho de Deus não peca, porque no Espírito não habita o pecado. Agora, Marcos alerta, todo aquele que prossimar contra o Espírito de Deus será réu do eterno juízo. Então, Cristo está em nós, e Satanás vai lutar para que nós venhamos a aproximar contra o Espírito Santo de Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Se essa mensagem que falo e prego, alguém diz que é o diabo falando pela minha boca, ele é filho do diabo, ele é réu do eterno juízo. Porque eu li, né, eu usei a Escritura de Deus para que Ele me use. Né? Agora, a religião é perigosa, porque ela começa a criar leis divinas que não existem. Leis que não existem. Ela começa a trocar as coisas, confundir as pessoas. E, na atualidade, as pessoas vão para os templos vazias e voltam mais vazias ainda. A emotividade predomina, mas não a graça e o poder de Deus. Não predomina. Então nós precisamos, em nós, glorificar o Senhor, né? E não viver de emoções.
carnais. Veja, bom, para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somente pela graça do Senhor Deus, que pela graça somos salvos. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, o nosso Espírito testifica com Deus que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Glória ao Pai. Louvor ao Senhor. Amados irmãos, a religião ela confunde. Ela confunde. Ela desvia a pessoa da realidade. Agora veja Romanos 8:17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. O nosso certo espírito que com ele padecemos. é herdeiro. Para Volta. que tá... Lê, por favor, eu interrompi, desculpa. Pode ler. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém. Veja que coisa interessante. Que glória. Né? Nós somos cordeiros de Cristo. Né? Cordeiros de Cristo. Nós somos salvos desde a fundação do mundo. Nós não temos que dobrar o joelho frente de um homem e aceitar Jesus. Não existe isso, biblicamente falando. E 1 Coríntios 16, 15 e 19, ele fala que nós somos membros de Cristo e não de uma meretriz. Né? E 1 Coríntios também 16, ele diz que o homem interior, até o 19, o homem interior, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, porque Deus habita em nós. E nós não podemos unir nosso corpo com a meretriz. A meretriz que ele fala aqui pode ser uma mulher, sim, mas é uma igreja contaminada, como está lá em Apocalipse, que fala a grande prostituta. Era uma meretriz, né? Está falando de religião, de uma comunidade de fé. Então Deus tem nos liberto dessas coisas. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O homem interior é o templo de Deus. Agora, a gente pode aprofundar muito isso aqui. O homem interior e o homem exterior. Não é aquilo que João falou em Apocalipse 11:2? Para medir só o ato exterior? Porque o ato exterior é dominado pelo pecado. Mas o interior, a parte interior, ali, que estão os que adoram a Deus, não pode ser contaminada. Então veja, a carne não vai nos salvar de nada, porque ela não tem salvação, mas o Espírito tem. Por isso que Paulo falou lá que aquele rapaz seria salvo, o Espírito dele seria salvo no dia do Senhor, mas a carne dele é sofrer as piores coisas aqui na terra. Tem muita gente passando horrores, vivendo vida de miséria aqui na terra. Mas por quê? Porque cometeu absurdos, viveu em pecado. Mas o espírito dele poderá ser salvo no dia do Senhor. Isso é muito interessante. Salvo pelo fogo, né? Como diz a Bíblia. Eu não sei se dá tempo ainda, mas 2 Coríntios 5, do 1 ao 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Veja, o nosso espírito é deixar essa carne. Porque nessa carne, se ele ficar, ele não se salva. Não há salvação. Então vejam aí, é uma luta muito grande do espírito contra a carne. Isso é uma luta diária. Todo momento nós estamos lutando. Mas se nós obedecermos à lei do Senhor Deus, não há demônio que nos derrote de forma nenhuma. E vejam aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé, não por vista. Olha aí.
Mas temos confiança e desejamos antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Isso. Nós vamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. É o que está em Filipenses, capítulo 3. E seremos transformados, né? Transformados no abrir e fechar de olhos. E seremos tal qual Ele, e seremos tais qual Ele é. Louvado seja Deus. Leia aí da João 14, no versículo 14 ao 17. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não existe a Trindade, irmãos. Isso é dogma, crença, costume de igreja. É o próprio. Ele é o Pai, Ele é o Filho e é o Espírito Santo. Ele se manifestou em 3 dimensões. Que Deus nos guarde no seu grande amor, que a graça e a paz estejam em cada coração, que a graça de Deus habite no nosso espírito e creio. Jesus já voltou. Amém.